Olá, meus amados. Nós estamos aqui mais uma vez juntinhos para buscar a presença de Deus, para buscar a palavra do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos concede esta bênção, esta graça de estarmos juntos novamente aqui, falando do que nós temos de mais precioso. O que nós temos de mais precioso é a palavra do Senhor. Essa palavra que transforma, que liberta, essa palavra que cura. E neste momento, antes de nós começarmos a meditar, compartilhar a palavra contigo, eu gostaria de fazer com você uma oração para que o Senhor venha alcançá-los, venha alcançar. Talvez você esteja necessitado de uma oração, não sei, talvez você esteja necessitado de que alguém neste momento interceda por você. E o Espírito Santo tocou no meu coração para que nós começássemos, para que nós pudéssemos começar, esse vídeo de hoje orando pela sua vida, amém? Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus glorioso, Deus cheio de graça e de verdade. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te louvar, para Te exaltar e para buscar, Senhor, por vidas que talvez nesse momento estejam necessitadas de que alguém interceda por ela, de que alguém ore por ela, Senhor. Talvez o seu coração esteja esmagado de tanta tristeza. Oh, meu Deus, talvez tanto obstáculos que ela tem encontrado no seu caminhar, nessa caminhada com o Senhor Jesus. Mas eu te peço neste momento, meu Deus, alcança vidas neste momento, alcança, Deus, poderosamente. Pessoas que estão chorando, pessoas que estão se sentindo derrotadas. Em nome de Jesus, Senhor, que essas vidas sejam levantadas agora pelo poder da Tua palavra, Pai. Porque eu creio, Senhor. Eu creio na libertação. Eu creio, Senhor, que Tu has de alcançar essa vida onde quer que elas estejam, perto, longe, meu Deus, que seja depois das fronteiras. Meu Deus, eu não sei aonde vai chegar essa palavra, mas o Senhor sabe, papai. E assim eu te agradeço que essas vidas, Senhor, sejam levantadas do leito, que essa vida que está aí doente, enferma, neste leito de enfermidade, seja no hospital, seja em casa, seja alcançada agora pelo Teu santo poder. Envia os Seus anjos, Deus, o anjo da cura, o anjo da libertação neste momento, para alcançá-los pelo poder da Tua palavra, a Tua palavra que vive, a Tua palavra que traz vida, que traz saúde. Meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus a saúde. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a solução de todos os problemas que está afligindo esta vida, que está tentando tirar a paz desta vida, seja agora alcançada. E esses problemas já não são mais grandes problemas, já estão debaixo dos nossos pés, pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor já ergueu a bandeira da vitória sobre cada vida neste momento, seja homem, mulher, criança, jovem. Meu Deus, seja alcançada agora em qualquer lugar que elas estejam, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo tocou no meu coração para que pudesse orar por você, aonde você está neste momento, você já foi alcançado. Amém? Deus abençoe. E vamos para a palavra do Senhor que está no livro de Lucas, no capítulo 24 e versículo 17. Vamos meditar nesse dia e tomar para nós esta palavra, trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, esta palavra para que algo de extraordinário venha acontecer sob a palavra do Senhor. Porque o Senhor, o Deus que nós adoramos, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é aquele Deus verdadeiro que está no trono, que está com o seu olhar sobre toda a terra, sobre os bons, sobre os maus, mas sim Ele está atento às nossas orações, atento aos nossos problemas, para que possa resolver, porque somente o Senhor pode resolver problemas, amém? No livro de Lucas, está escrito
Evangelho de Lucas. Passando Jesus alguns dias depois da sua morte e ressurreição, a palavra do Senhor diz que 2 homens que estavam seguindo no caminho para uma cidade, indo em direção a uma cidade chamada Emaús, já fazia alguns dias que 3 dias que o Senhor Jesus havia ressuscitado e que aquelas mulheres foram ao túmulo e não encontrou mais o corpo de Jesus ali, encontrou somente alguns varões, anjos que estavam ali perto do túmulo para trazer as boas novas que Jesus havia ressuscitado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, o versículo 17 fala que Jesus perguntou, né, vindo no caminho, junto com aqueles homens que estavam indo para essa aldeia, essa cidade chamada Emaús, Jesus vinha do ladinho ali e percebeu que aqueles homens estavam dialogando, conversando, e ele diz assim, né, sobre o que tanto eles conversavam. Jesus para e pergunta para aqueles homens, percebendo que aqueles homens estavam ali atônitos, meio que um pouco assustados. Ele pergunta, né, sobre o que eles haviam, qual seria o assunto que eles estavam tratando, tão importante assim, que eles estavam ali, parece que um tanto preocupados, um tanto temerosos. E diz a palavra que Jesus então faz uma pergunta a ele. No versículo 17, e eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Jesus pergunta: e por que estáis triste? Jesus já havia andado alguns quilômetros do lado desses 2 homens. Diz a palavra do Senhor que ele estava ouvindo tudo e prestando atenção no que aqueles homens estavam dizendo, estavam comunicando, conversando entre um ou outro, e parece que eles estavam assim meio com um coração meio duvidoso, eles estavam com os pensamentos um pouco perturbados, e eles ficavam se perguntando, né, mas cadê Jesus? Hoje faz 3 dias que Jesus foi colocado no túmulo, esse Jesus que estava há poucos dias pregando, ensinando, e hoje faz 3 dias, aqueles homens dialogando com o outro, falavam um para o outro, já faz 3 dias que ele foi colocado no túmulo. Tá certo que algumas mulheres foram lá e viram que não havia mais nenhum corpo ali, e constataram que realmente Jesus, o Mestre, ele ressuscitou, mas nós não vimos mais ele, nem passar por aqui, nem passar entre nós, e Jesus estava ali do ladinho daqueles homens que estavam atônitos, estavam um pouco perplexos com todo aquele acontecimento, né, sobre a morte de Jesus, como ele foi entregado na cruz, como ele foi... Eles entregaram, aquele povo preferiu soltar Barrabás e entregar Jesus, e assim ele foi crucificado, e assim foi colocado no túmulo, mas ao 3º dia Jesus ressuscita. E esses homens estavam assim, preocupados, por que então Jesus, já que faz 3 dias que aconteceu tudo isso, por que ele não apareceu ainda no meio de nós? Por que ele está assim tão escondidinho que não aparece no meio de nós? E a palavra do Senhor diz que Jesus então vê a conversa daqueles 2 homens, e ele entra no meio da conversa e pergunta: por quê? O que vocês tanto conversam? E aqueles homens começam a dizer para Jesus: você é algum estranho, algum peregrino aqui em Jerusalém? Você não tem ouvido falar dos acontecimentos dos últimos dias? Que esse Jesus que pregava, que ensinava e que diz tudo bem, nós cremos que ele é o profeta e que Deus sempre esteve com ele, e as palavras que ele sempre falou, ensinou, vêm de Deus, mas
Se você não está sabendo desses acontecimentos, que falaram que ele ia ressuscitar daí 3 dias, após 3 dias, mas não aconteceu nada até agora. Então a palavra de Deus fala que Jesus pergunta: vocês estáis tristes? Jesus percebe que há uma tristeza no coração deles, porque também há uma cegueira espiritual que eles não conseguiam ver e crer nas palavras, nos ensinamentos do Senhor Jesus. E nós vemos hoje que o mundo não está diferente, porque tem muitas pessoas que até ouvem a falar da morte e ressurreição, ouvem falar que o Senhor Jesus voltará. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, estamos vendo que é muita palavra, é muitos sinais, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, pessoas tendo visões, homens, mulheres de Deus tendo visões sobre a volta do Senhor. E hoje também não é diferente, que muitas pessoas estão cegas e perplexas, aguardando esse grande dia, talvez até duvidando no seu coração. Estão duvidando no seu coração de que esse dia, esse acontecimento vai chegar também. Diz a palavra do Senhor que aqueles homens que continuam andando e Jesus ali do ladinho deles, e quando eles chegam na aldeia, na cidade de Emaús, ali Jesus dá um passo para frente, querendo seguir em frente o seu caminho, mas eles dizem: não, fica conosco, a tarde já se foi, a noite já está chegando, fica conosco, amanhã cedo você vai. E sem perceber que ali estava do lado deles, amados, o Mestre Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que ressuscitou para dar vida, aquele que ressuscitou para abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente falando. Porque o que mais nós vemos nesses últimos tempos são pessoas que estão cegas, que não conseguem ver, não conseguem ter discernimento sobre os sinais dos tempos. O tempo está passando, o relógio do Senhor Deus, do Eterno Pai, está aí funcionando, está aí, para quem quiser ver, o relógio do tempo já está se esgotando e o Senhor Jesus já está para voltar. Realmente o Senhor Jesus já está para voltar, mas tem muitas pessoas que ainda se encontram cegas espiritualmente, que não conseguem nem mesmo crer neste Evangelho Santo, na verdade contida nessas palavras, nesse Evangelho, onde fala que Jesus voltará, que Jesus vai levar a sua noiva, a sua igreja adornada, preparada para viver lá no céu, para viver na glória, para viver eternamente e andar nas ruas de ouro, andar de mãos dadas lá no céu com o Senhor Jesus e ver face a face o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus. E diz a palavra que Jesus então volta e entra para a casa daqueles, onde aqueles homens convida Jesus para chegar até ali e para passar a noite com eles. Diz a palavra que Jesus senta na mesa, eles preparam o pão, preparam uma ceia para eles cear. De repente, eles veem que quando Jesus parte o pão, Jesus parte, pega aquele pão e parte ao meio, ora a Deus e dá graças. E Jesus ali é reconhecido naquele momento. Senhor Jesus, maravilhoso Mestre, é reconhecido naquele momento. E aqueles homens começaram até mesmo a ficar assim, um tanto que até decepcionado com eles mesmos, porque eles diziam: por acaso, quando ele vinha conosco e quando ele falava das Escrituras, naquele momento, será que nós não podíamos perceber que era Jesus? Será que os nossos olhos estavam tão fracos? Nós estávamos tão cegos espiritualmente que quando ele falava das Escrituras,
Não poderia, quando nosso coração ardia naquele momento, será que nós não poderíamos entender que aquele que estava caminhando junto conosco era o Mestre, sim, Jesus? Aquele que ensinou, aquele que curou, aquele que fez todas as obras do Pai, deixou a sua glória, se revelou aqui na terra como homem, filho de Deus, homem de dor, sentiu no seu coração a tristeza quando ele estava próximo a ir para o Calvário, para o Gólgota, a levar os nossos pecados sobre os seus ombros. Quando ele vai para o Monte das Oliveiras, convida 2 discípulos para estar com ele, e ali ele dobra os joelhos, se afasta um pouquinho mais, dobra os joelhos, e ali diz a palavra que ele ora ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, ó Pai, mas se não for possível, que eu venha beber desse cálice que o Senhor preparou para mim, em favor dos pequeninos, em favor das almas que necessitam. E diz a palavra ali que a sua pele suava gotas de sangue. Mas aqueles homens que estavam ali caminhando com Jesus, naquele caminho, naquela estrada, eles não percebem que é Ele, o nosso Salvador, que está do lado deles. E que a realidade estava acontecendo. E muitas vezes nós nos perdemos na realidade da palavra de Deus, na verdade que é essa, da palavra do Senhor. E muitas vezes deixamos de acreditar. Quantas pessoas desprezam esta palavra? Quantas pessoas que desprezam o Senhor, o nosso Salvador? Quantas pessoas que recusam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não aceita. Pessoas que rejeitam a palavra da verdade, de que o Senhor Jesus vai voltar e que vai buscar a sua igreja. Sabe, o relógio do Eterno está trabalhando. E tem muitas pessoas que ainda se encontram cegas, nem mesmo ouvindo a palavra de Deus, e muitos deles vão para a igreja, volta para casa, entra vazio, sai vazio. E ali, quando Jesus andava, caminhava do lado daqueles homens, Jesus ainda reforçou sobre a palavra de Deus, que começou lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, os primeiros profetas que profetizou a vinda do Senhor, que profetizou a respeito do Senhor, que ele haveria sim de se entregar naquela cruz por mim e por você, que falavam da adoração ao único Deus verdadeiro. O que o Senhor quer, qual o reconhecimento que Ele quer de mim e de você, que nós reconhecemos que Ele é o pão da vida que desceu do céu, e naquele momento, quando Ele parte aquele pão, aqueles homens caiu como se fossem umas escamas dos seus olhos, e eles reconheceram Jesus sendo o pão da vida que veio do céu, que desceu do céu para alimentar a nossa alma, para alimentar a nossa esperança de que um dia nós vamos morar no céu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não perca esta visão, meu amado, minha amada, de que o Senhor Jesus Cristo está vivo, Ele vive e Ele é o pão que nos alimenta, que nos ajuda, que nos sustenta até o dia da sua vinda.
passamos lutas, tribulações, mas Ele diz: eis que te tomo pelas suas mãos, eis que te seguro nas mãos. Aleluia. Aceita a palavra do Senhor, crê nesta verdade. Crê nesta verdade de que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Ouve a palavra e crê nela. Obedeça a palavra do Senhor, renuncia a sua vida de pecados e abraça o Senhor como teu único Salvador. Amém? Que a palavra de Deus possa arder no seu coração. E você pode dizer: fica conosco, Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo. Eu não quero te largar nunca, Senhor Jesus. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. Me salva, me livra da mão do devorador. A cada dia o devorador tenta andar ao nosso derredor, tentando nos devorar. Tenta destruir a nossa fé, a nossa comunhão com o Pai. Mas diz para o Senhor: fica conosco, entra no meu coração, a minha vida é a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa palavra entre na sua vida e creia, e creia, e creia, e creia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.